Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ta vie tu m'as conté des larmes. Ele foi um dos grandes homens de seu tempo, um grande empresário. Saiu pelo mundo, buscando a arte do bem viver, trazendo exclusividades para os momentos de puro relaxamento do homem. Estou falando de Zino Davidoff, e hoje você irá conhecer Zino. Você está em Shiva Sense. Zino Davidoff nasceu em Kiev em 1906. Naquela época, fazia parte da Federação Russa. Ele é, portanto, um russo. Hoje, essa cidade pertence à Ucrânia. Naqueles tempos, poderíamos dizer que são os últimos anos da família real dos czares russos. Figurava, nessa época, Nicholas Romanov e sua esposa, Alessandra. Também figurava uma pessoa assim de caráter muito sinistro, como alguns colocam, uma espécie de curandeiro no feitio russo, mas talvez, em nossos termos de hoje, um paranormal, Rasputin. O que é interessante fazer-se notar é que Zino vem de uma família de origem judaica. E naquele tempo, já talvez um pouco antes, já desde os anos 1800, os judeus estavam sendo perseguidos na Rússia. O motivo era simples. Primeiro, porque acusaram um membro judaico de ter assassinado um membro da família real. E, por outro lado, tratava-se de um momento onde estava também surgindo uma outra espécie de filosofia política. É nessa época que começa a se ter os levantes de revolta do povo contra o governo. Estamos falando aqui também da própria Revolução Russa, que terminou por levar Lenin ao poder. Bem, a família em si fugiu de Kiev, que era o centro onde estas investidas contra os judeus ocorriam. Eram chamados de pogroms. E lá eles foram primeiro a Istambul e depois de Istambul foram para a Suíça. Já desde a Rússia, eles trabalhavam com tabaco. E na Suíça também abriram a sua primeira lojinha e seus clientes costumeiros eram os expatriados. O interessante fazer-se notar é que nos arquivos, registros de família, dos clientes que eles tinham na Suíça, durante muitos anos constou o nome de uma pessoa. Quem era? O próprio Lenin. E uma observação, ele nunca pagava pelos charutos que ele fumava.
Parece-me que este germe está desde a gênese do leninismo, do socialismo. Enfim, a família de Zino continuou a progredir. Em um determinado momento, o Zino sai da Suíça e vai para outros países para conhecer como era feito os charutos, como era produzido os tabacos. E isto o levou a países tais como a Argentina, tais como o Brasil e também Cuba. Foi em Cuba que ele teve a maior evolução. Em Cuba, ele começou o seu aprendizado com Solo Palacios, e, em especial os charutos chamados de Joyo de Monterrey. Este conhecimento todo ele levou para a Europa. Bom, deixe-me dar-lhe uma ideia do que era o mundo um pouquinho depois, quando este perfume foi lançado. Ele foi lançado nos meados dos anos 80, se não me engano, 1986. Aqui em São Paulo, era ainda um ano de presença militar. Então, estou falando, primeiramente, final dos anos 70, década de 80 e comecinho dos anos 90. São Paulo era uma cidade extremamente liberal. Despeito assim do que se possa estar dizendo, era um momento na vida do paulistano em que ainda se podia sair às ruas. Em especial, o centro de São Paulo era um local onde os paulistanos costumavam ir para realmente passear. Perto ali da Rua Boa Vista, onde tem o Banco Itaú, tem uma travessinha ali. Eu não me lembro o nome, é uma rua muito pequena. Ali havia uma tabacaria, chamada de Tabacaria Ali. Hoje não mais existe. Ela existe apenas em shoppings. Mas naquela época era ali. E depois dali houve uma inauguração no shopping em Ibirapuera. Mas grande parte das pessoas que compravam tabaco iam ali, naquele local. Estou me lembrando de um dos vendedores, que era um senhor já de idade, cujo nome era Senhor Pereira. Ele era um senhor um pouquinho baixo, médio porte, forte, com bigode, óculos, enfim. Mas era um atendimento tão especial que ele dava. E quem figurava entre os artigos de venda eram os artigos de Zino Davidoff. Naquela época, havia assim uma disponibilidade muito grande de artigos importados. Concorrentes diretos do Zino eram, por exemplo, fumos para cachimbo, ou mesmo cachimbos, não é? Tipo Dunhill, tipo Doug Egberts. E eu creio que nesta área assim do fumo em si, o maior concorrente que eles tiveram, que apenas era ultrapassado por era um fumo de Theodore Niemeyer, chamado de Flying Dutchman, Atlantic Mixture. Não, vocês não vão encontrar mais este fumo pela internet. Talvez, nem creio que a imagem não é o Legendary que vocês estão vendo por aí. A distinção destes fumos era o aroma, não é? Como vocês bem sabem, perfume
significa passar através da fumaça. E esta área que Zino trabalhava, onde ele teve todo o seu desenvolvimento, era a área do desenvolvimento de aromas. Evidentemente, houveram muitos lançamentos por parte da Davidoff que foram sucesso. Este daqui, incrivelmente, na época, não foi um sucesso. E, hoje em dia, ele está descontinuado, mas ainda pode ser achado. Motivo pelo qual estou fazendo esta resenha. O próprio Zino Davidoff participou da elaboração deste perfume. E existe aí, pela internet, datas erradas com relação ou ao lançamento dele, ou com relação à morte do próprio Zino. Por isso pensam que este perfume foi feito apenas como uma homenagem a ele. Sim, o foi, mas que ele tenha participado e ele utilizou de seu conhecimento para a vinda desse perfume, isto é certeza, ok? Então, Zino Davidoff ocupava, naquela época, uma posição de destaque. Seus charutos eram, assim, muito procurados. E os preços não eram baratos. Agora, aqui uma palavra para os puristas da saúde. Zino era um liberal. Ele era um empresário. E ele fumava seus próprios charutos. Mas é uma coisa diferente do que é hoje colocado. Então, ele dizia que a qualidade está acima da quantidade. Portanto, ele recomendava 2 de seus charutos, um depois do almoço e o outro depois do jantar. E esse procedimento ele adotou pela vida inteira e foi, sem dúvidas, uma das pessoas de mais grande longevidade, beirando praticamente a 90 anos. O que é interessante neste perfume é que, na minha forma de ver, ele tem lances de cada um dos momentos, ou talvez uma homenagem a este circuito, né, de viagens que Davidoff fez em busca de um aroma que fosse agradável ao homem. Ele vem lacrado, então há diversas designações, como vocês podem ver, não é? E se nós fôssemos abri-lo, o que é interessante, aqui dentro veio um papel amarelinho que também envolvia o frasco. Está bem? O frasco que nós temos aqui, ele é de uma versão escura, mas você pode vê-lo através da luminosidade. A tampa é muito boa pressão, e o spray também de alta qualidade. Eu diria assim, dizem que a versão que não foi reformulada, que essa que eu tenho em mãos é uma versão reformulada, era mais encorpada. Eu não posso dizer porque eu não me lembro, o que eu tenho é a versão reformulada. Mas há também uma moça que é resenhista, não sei se ela é da Tchecoslováquia, alguma coisa assim, mas ela afirma que ela não viu grandes diferenças entre um e o outro. Então, que você, tendo este daqui, você está muito próximo do original, se não o próprio original. Tá? Esse perfume é algo assim que tem sido negligenciado pelas pessoas. As pessoas não se deram conta ainda dele. E haverá, claro, um momento
em que ele vai se acabar. Porque sendo produzido, não, ele não está mais sendo produzido. Infelizmente não está sendo mais. Mas há muitos ainda que podem ser encontrados. Houve uma elevação dos preços aqui no Brasil, tão somente. Tá? Então, aí fora você vai poder encontrá-lo por um valor bem, mas bem assim acessível, barato, por assim dizer. E é uma relação direta de, vamos dizer assim, um bom benefício para um baixo custo. Tá bem? Agora, eu gostaria que você levasse em consideração que tudo que eu vou dizer aqui atinge uma determinada faixa etária, porque este perfume é para uma determinada faixa etária. Quem vai utilizar este perfume? Quem vai se sentir melhor com este perfume? Bom, eu diria o seguinte, este perfume ele é para uma pessoa mais amadurecida. Talvez não na idade. Alguém com 18 anos, até 17, 16, pode usar? Na minha opinião, sim, desde que sua mente esteja avante, à frente de sua idade. Por um outro lado, pessoas que gostam de situações mais clássicas, tá bem? Pessoas que gostam de situações com maior sofisticação. Ele é um perfume dito datado? Sim. Como uma atmosfera daquele momento? Sim, ele é. Mas tem um outro lado que perfumes são atemporais. Se a tua forma de expressar for de uma forma com mais presença, talvez este perfume possa lhe agradar. E ele não vai fazer feio. Tá? Eu vou aplicar um pouco aqui na minha mão. Olha, a primeira vez que eu o utilizei, imediatamente eu fui levado àquela loja da tabacaria ali e me vi perante aquele senhor, o senhor Pereira, que tinha um conhecimento fabuloso em relação a todos os tipos de charutos, de cachimbos, era o Savinelli, era o Dunhill, era o Oscar, até sobre os fumos aí que acho que ainda vende de cachimbo irlandês, tipo chocolate, ele conhecia de tudo, E nós conversávamos bastante, conversávamos a respeito também de perfumes. E eu lembro que ele havia falado muito bem em relação a este perfume, mas na época eu acabei não o levando. Em segundo lugar, a outra coisa que me fez trazer assim à memória é o seguinte. É alguma coisa que foi bem antes, mas Zino, ele era um homem já com idade naquela época. Então, eu acho que ele conseguiu assim fazer um apanhado de épocas para dentro desse perfume. Eu fui remetido a uma situação assim. Me veio esta imagem, de um colégio com bastante madeira. Sabe quando você entra em salas onde você tem muitas madeiras até na parede? Não são simplesmente armários, são madeiras incrustadas, móveis de madeiras, alguns laqueados. De repente, a imagem de um padre. Interessantemente, para mim, a imagem desse padre, ele tinha aquela bata preta, aquele colarinho branco, sabe aquela vestimenta típica? E um cinto de couro em volta, com uma grande fivela. Então me trouxe a imagem disso. Eu fiquei até pensando, o que seria isso que eu estava vendo? Bom,
Eu vou explicar isso no transcorrer aqui desta resenha. Imediatamente, quando você aplica esse perfume, eu não vou transcorrer sobre todas as notas dele, mas eu vou lhe dar as principais. Vem uma mistura de lavanda com rosa. É isto que eu sinto. Algo assim, light e a rosa. E ao mesmo tempo, uma madeira. Mas uma madeira assim, tão proeminente, mas tão proeminente, que a impressão que eu tenho é que você está entrando dentro da madeira. Eu acho que é esse tipo de cheiro que aqueles bichinhos que moram na madeira sentem. E talvez eles moram ali, imaginem, uma ideia minha, não simplesmente pela relação assim de alimento e tal, né? E isso, eu não estou me referindo, eu estou me referindo a qualquer bichinho que gosta de madeira, né? Pode ser até um besouro, né? Ele pega e entra dentro da árvore e está lá. Então, exala um determinado perfume. E isto é reconhecido por esses pequenos animais. Então, imagine que você entrou numa gruta, né? Quantas grutas você já esteve? Todas elas eram de pedras. Mas imagine que agora você está dentro de uma de madeira. Eu sou uma pessoa assim que coloca um pouquinho o pé atrás com as essências excessivamente amadeiradas. Mas esta daqui tem uma qualidade diferente. Sabe por quê? Porque esta madeira é chamada de pau rosa. Algumas referências trazem como sendo pau-brasil. Mas, de qualquer forma, essa madeira vem daqui, ou vinha daqui. Então, um dos países que ele esteve foi aqui, o Brasil. A outra forma que vejo aqui é esta rosa. Esta rosa, ele permeia esse perfume. Tá? Não é algo floral. É uma essência. Se for dito que é um floral viril, é uma rosa masculinizada, é uma rosa forte, é uma rosa vermelho tourada, sabe? É uma rosa misteriosa. Aí eu consegui compreender a imagem que me veio. Não tenho referências quanto a isso, é algo pessoal meu, na minha forma de ver, tá bom? Lembra do padre que eu falei que eu vi? Pois é. Isso foi antes de me inteirar da história de Zeno Danton. Preste atenção. Esta rosa, para mim, é uma referência direta a Rasputin. Se você não sabe quem foi Rasputin, dê uma pesquisada a respeito. Rasputin, ele era um tipo de pessoa que encantava as mulheres. Ou melhor, ele queria literalmente encantar as mulheres. E ele fazia uma mistura que para os católicos ou a Igreja Católica Russa era uma afronta, mas incrivelmente ele era suportado, né? Até pela própria Igreja. Ele dizia assim, o espírito ele precisa de salvação, mas a salvação só pode existir onde existe o pecado. Então é necessário que se comece a pecar o quanto antes, para que possa ser salvo.
Ou seja, isso não era uma matéria, vamos dizer assim, brincadeira. Era uma coisa séria. E ele tinha, assim, um apego à vida muito grande. E de alguma forma ele conseguiu adentrar dentro da família russa, e, incrivelmente, trabalhar a família russa, trabalhar a saúde do filho de Alessandra. Esse filho era hemofílico. Então imagine o cuidado que se tinha com relação a essa criança. Existe um livro que vocês poderiam ler, que chama-se Nicholas e Alessandra, que relata tudo sobre este momento da Rússia. Então, esta Rosa, ela é enigmática. Traz também, de certa forma, um acorde, não é? Para situações de ambientes russos. Talvez você possa encontrar esse tipo de ambiente, digamos, no filme de Dr. Zhivago, onde existem todos aqueles tecidos trabalhados, mas muita madeira em volta. É bem assim. Então, me traz a recordação. Aquele padre que eu vi, na realidade, era a própria figura de Rasputin. Então, era um Rasputin, era este ambiente um tanto quanto católico, não é? O coro ali, não que haja aqui, não, mas ali era a coisa assim da própria presença mais marcante, né? Enfim, estamos entrando dentro deste mundo, onde a rosa é aqui, a lavanda é um instrumento de conquista. É por isso que muitos colocam este perfume como sendo um perfume romântico. E de certa forma ele é. Ele é feito para um romance, né? Para um encontro. Mas não somente isso, porque esse perfume ele vai mais adiante dentro das suas qualidades. O que eu tenho mais aqui que posso sentir um pouco do gerânio patchouli sândalo. Sândalo, para mim, muito perceptível a partir assim do meio, quando ele começa a criar assim um corpo, ele sai daquela explosão contida, forte, e dá até para esta madeira um certo caráter insensado, né? Então, ele tem aqui um pouco de um buquê, jasmim, bem tênue, mas enfim, eu creio que são elementos como esta madeira rosa, pau rosa, aqui a rosa, lavanda, jasmim, almíscar, talvez um pouco de baunilha. Quem pode gostar disso? Pessoas de negócios, empresários, pessoas que gostam do social. Eu não vejo alguém com bermudas, sandálias, usando esse perfume. Não, antes eu acho que ele é mais para o social. Talvez assim um terno, bege, creme, ou totalmente negro.
este perfume, ele tem dois aspectos que eu acho que se contrabalançam muito bem. Ele não é um perfume seco, ele é um perfume mais aberto, mas ele tem o seu lado dark, então escuro, obscurecido. Às vezes, por vezes, até queimado em determinados momentos. Mas isto, só se você tiver um nariz bem assim treinado, vai conseguir, acredito, concordar comigo. Acredito. Então, terno preto, cinza, grafite, bom, ele vai bem com terno. Mas supondo que hoje em dia muitas pessoas não usam ternos, com que ele iria bem? Talvez uma roupa preta, uma camisa esporte preta. Não necessariamente você está de gravata, nem nada, mas você está com uma roupa dessas. Ou, normalmente, eu acredito assim, uma composição única, né? Calça creme, acompanhando camisa creme ou meio chocolate. Por falar nisso, tem algumas pessoas que sentem um acorde de chocolate. Eu não sinto isso tão pronunciado, mas muito assim de leve. Talvez a mim, me lembrando um dos fumos para cachimbo que ele tinha, ou o azul, ou o chamado golden, que é um fumo de cor, né, embalagem ouro, talvez, mas eu não sinto isso tão pronunciado. Que pessoas também eu poderia dizer assim que perfis de líder. O próprio Dr. Zhivago, Omar Sharif, por exemplo, sim, cairia muito bem. Pessoas que mandam, pessoas que dão ordens. Este perfume se casa muito bem com carrões, Mercedes, BMW, carros pretos ou cremes. É assim que eu vejo. Bem, talvez você não tenha um carrão, mas ele vai bem com esse tipo de carro. É o perfume daquele que chegou. É o perfume daquele que, talvez um escritório, ele esteja ausente, mas o paletó dele está ali na cadeira, e todos olham. E sentem o aroma em volta. Esse perfume, ele pode ser utilizado em balada, porque ele é forte. Não extravagante, mas ele é forte. Ele é presencial. É capaz de encher uma sala, mas não, como eu vou dizer, ele não afoga as pessoas, tá bem? Porque esta rosa que aí está, ela atua com a lavanda, atua de uma forma balanceada. Não deixa que esta madeira tome conta como sendo exclusivamente algo viril, masculino. Não, não é assim. Esse perfume, ele muda. Então, que tipo de mulher pode atrair? Talvez mulheres jovens, mas certamente não adolescentes. Homens jovens, mas não certamente com a mentalidade de adolescente, conforme eu disse. Tem que ter maturidade. Então eu creio, para aqueles que gostam de usar perfume a fim de atrair mulheres, vão atrair mulheres mais dominadoras. Dominadoras no sentido sexual. Mulheres que olham para um tigre
como mais um gatinho. Penso assim, talvez uma pessoa que me trouxesse a imagem do homem que pode utilizar este perfume, Al Pacino, no Poderoso Chefão 3. Sim. Por quê? Porque ele tem esse lado romântico. E isso me traz à memória o seguinte em relação à Rosa. Existe, para mim, uma certa vibração italiana nele. Esta vibração está sempre ali, presente. Então, ele é o perfume daquele que, de repente, escuta a mulher gritando, falando um mundo de coisas, e ele ali, levando a mulher feito uma criança, dando flores para ela, explicando, não, minha querida, não é assim. Talvez o perfume daquele que pode levar um tapa na cara de uma mulher e não vai agredi-la. Não vai agredi-la. Mas lembra um pouco esta sistemática da Cosa Nostra, da equipe, né? Da máfia italiana. Me lembra isso. Acho que isso seria uma contextualização também. Então, é um perfume que pode agradar a você, pode agradar as pessoas. Não é um perfume para pessoas velhas, não. Ele pode ser utilizado aí dentro de uma ampla faixa de amadurecimento. Porque se essa pessoa velha já estiver sem energia, este perfume não serve. É um perfume que casa com uma energia, percebe? Você tem que ter um certo dinamismo. Você próprio tem que ter uma certa presença para utilizá-lo. Você precisa dar tempo para esse tipo de fragrância. Não é uma fragrância tão simples. Apesar do preço, em termos assim de evolução, ele se equipara a grandes perfumes. Claro, ele tem a forma dele de atuar. Então, pense nesses termos e você não vai errar com ele. Ele é um perfume para ser usado durante o dia? Sim. Clima ameno. Ele serve muito bem para a noite. Se daria otimamente bem no frio. Mas ele é um perfume que, antes de nós classificarmos ele, na minha forma de ver, como sendo para verão, inverno, primavera, ele é um perfume presencial. Então ele pode ser até mesmo uma assinatura. Um professor pode utilizá-lo. Tem que ser alguém no comando. Tem que ser alguém como aquele capitão do navio. Talvez vocês puderem ver essa imagem, o lobo do mar, o que está perante uma tempestade e está tranquilamente fumando o seu cachimbo. É um tipo de perfume que não casa bem com tulipas. Ele casa bem com whisky. Não casa bem com cachaças. Ele precisa de um certo requinte. Ok? Talvez seja isso. E pessoas, finalmente,
vejo que podem também utilizar aí os jovens, na minha forma de ver, os góticos. Góticos, por que não? Imagine aqueles ambientes góticos, realmente góticos. Talvez aqui hoje, isso transportado para o lado do heavy metal, coisas assim. Sim, eu acho que daria bem. Os rapazes. Porque este perfume, eu não vejo nele também assim qualidades femininas para uma mulher utilizar. Lembre-se que eu vi este perfume muito como esta rosa de um vermelho, sangue. Tá? Mas não é algo assim elaborado, digo assim no sentido como uma rosa cor-de-rosa. Não, é uma rosa com espinhos. Para aquele tipo de pessoa, de homem, que as pessoas o veem como tendo toda a delicadeza do mundo, como sendo uma maravilha, mas se você o atingir, não se esqueça que ele tem espinhos e ferem muito. Então, este perfume para mim tem estes dois lados, tá bem? Um lado que traz toda a delicadeza da rosa, todo o envolvimento do sândalo, toda a firmeza da madeira. E nisso tudo, um acorde espinhoso, algo que atravessa, que finca, que penetra. Acho que se trata de um perfume para homens, mas não aqueles que querem se mostrar machão. Não me confunda. Eu estou tratando de alguma coisa mais clássica, não tão rude. Percebe? Não é esse tipo de testosterona. Se aqui nós temos que lidar com algo em termos de testosterona, é uma testosterona armada. É daqueles, por exemplo, que muitas vezes vocês podem ter conhecido, que sempre tinha um charuto no bolso. É daqueles que as pessoas têm medo de lidar, têm receio de lidar. Principalmente se a resposta a uma pergunta que ele fizer não for uma resposta que ele vai ficar contente. Ou seja, a reação é temerária. Então, para não me delongar muito, ser breve, já não estou sendo, não é? É para aqueles que têm uma determinada personalidade, que não se importa nem um pouco com o que os outros estão achando, mas se importa muito com o objeto do seu desejo. Queridos, isto é para o momento a respeito de Zino, por Zino Dada. Qualquer experiência que você tenha, por favor, traga aqui nos seus comentários. Se você apreciou esse vídeo, dê o seu ok, eu agradeço. E vamos continuar a trazer mais resenhas, tá bom? Grande abraço. E como eu estou usando o Zino, beijo enorme para os dois. Tchau.